Na ciência, você vai lidar com vários números, não importa se estuda biologia, ou química, ou física, sempre há números envolvidos. Em muitos casos, os números são muito grandes. Há muitos números grandes. Números muito grandes, ou números muito pequenos. Números muito pequeninos. Você pode imaginar alguns números muito grandes. Se eu te perguntar, por exemplo, quantos átomos há no corpo humano, ou quantas células há no corpo humano, ou qual o peso da Terra em quilogramas, esses são números muito grandes. Se te perguntar o peso de um elétron, seria um número muito pequeno. Em qualquer tipo de ciência, lidaremos com esse tipo de números. Como exemplo, deixa eu mostrar um dos números mais comuns que vai ver, especialmente em química, que é o número de Avogadro. Número de Avogadro. E se eu escrever do mesmo jeito que a gente escreve números, ele literalmente seria como, vou fazer de outra cor, seria 6022 e então em seguida viriam outros 20 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mesmo se eu colocar alguns pontos aqui, não vai ajudar muito para torná-lo mais legível. Deixa eu colocar alguns pontos. Ainda é um número grande e nem, você sabe, se eu tivesse que escrever isso num pedaço de papel ou se tivesse que publicar um artigo sobre, digamos, o uso do número de Avogadro, demoraria muito para escrever. Além disso, é difícil dizer se esqueci algum zero ou se talvez escrevi zeros demais, então isso é um problema. Existe uma maneira melhor de escrever isso? Sim. Existe uma maneira melhor de escrever do que escrever o número todo assim, para escrever literalmente o 6, seguido pelos 23 dígitos, ou o 6022 seguido pelos 20 zeros aqui. A resposta para a pergunta, caso esteja curioso, o número de Avogadro, se tivermos 12 gramas de carbono, especialmente 12 gramas de carbono menos 12, esse é o número de átomos que teríamos. Sabemos que 12 gramas são mais ou menos 1 sobre 83 de 1 quilo. Isso nos dá uma ideia de quantos átomos estão por aí a qualquer momento. É um número enorme. O objetivo aqui não é ensinar um pouco de química, é falar sobre uma maneira mais fácil de escrever isso. E a maneira mais fácil de escrever isso é chamada de notação científica. Vai por mim. Mesmo se não parecer algo natural para você, realmente é uma maneira mais fácil de escrever coisas como essas. Vamos, antes de mostrar como fazer, deixa eu mostrar a teoria oculta por trás da notação científica. Se eu te disser quanto é 10 elevado a 0, sabemos que é igual a 1. Quanto é 10 elevado a 1? Bom, é igual a 10. Quanto é 10 ao quadrado? Isso é 10 vezes 10, é 100. Quanto é 10 ao cubo? 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Acho que vemos o padrão geral aqui. 10 elevado a 0 não tem zeros. 100 zeros nele, certo? 10 elevado a 1 tem 1 zero. 10 à segunda potência? 10 à segunda potência tem 2 zeros. Finalmente, 10 ao cubo tem 3 zeros. Acho que você já sacou. 3 zeros. Se eu fizer 10 elevado à centésima potência, 10 elevado à centésima potência, como seria? Não quero escrever tudo aqui, mas seria 1 seguido por, você já sabe, 100 zeros. Então teríamos vários zeros. Se tivesse que contar todos esses zeros, teríamos 100 zeros bem aqui. Na verdade, isso pode ser um fato interessante. Você pode ou não saber qual o nome desse número. Ele é chamado de Google. Um Google. Se no início dos anos 90 alguém dissesse, ei, sabe, isso é um Google, você não pensaria num mecanismo de busca, pensaria no número 10 elevado à centésima potência, que é um número enorme. Se na verdade é mais que o número de átomos, ou que o número de átomos estimado do universo conhecido, no universo conhecido, quer dizer, você sabe, levanta a pergunta do que mais existe lá fora, mas li isso e não faz muito tempo, se me lembro exatamente, o universo conhecido é da ordem de 10 elevado a 79ª, a 10 elevado a 81º átomos. Isso, é claro, é uma aproximação, ninguém é capaz de contar isso.
As pessoas apenas estimam, ou melhor, chutam mesmo, mas é um número enorme. Mas ainda mais interessante para você, esse número foi a motivação por trás do nome do famoso mecanismo de busca Google. Google, com all. Eu não sei por que pronunciei Google. Talvez eles tenham o nome do domínio, talvez queiram armazenar toda essa informação. Sei lá, talvez esse número de bytes de informação, ou é só uma palavra legal também. O que quer que seja, pode ter sido, sabe, o número favorito do fundador, mas é uma coisa legal. Enfim, eu estou viajando aqui. Isso é um Google, só 1 com 100 zero, mas poderia escrever também como 10 elevado a 100, que é claramente uma maneira mais fácil de escrever, é mais simples. De fato, isso é tão difícil de escrever que eu nem me dei ao trabalho de escrever, demoraria muito tempo. Isso aqui são 20 zeros. 100 zeros teria enchido a tela e você acharia entediante, então eu nem escrevi. Então, claramente é mais fácil de escrever. Você pode muito bem pensar, certo, isso só é bom para potências de 10, certo? Mas como podemos escrever algo que não é uma potência direta de 10? Como podemos usar a força da simplicidade de alguma forma? Para fazer isso, precisamos apenas perceber uma coisa. Esse número, vamos escrever esse número como... Ele tem quantos dígitos? 1, 2, 3 e então 20 zeros. Temos 23 dígitos depois do 6, certo? 23 dígitos depois do 6. O que acontece se eu usar isso, se eu tentar chegar perto dele com uma potência de 10? E se eu dissesse 10 elevado a 23, com essa cor roxa? 10 elevado à 23ª potência. Isso é igual a quê? A 1 com 23 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dá para ter uma ideia. Isso é 10 elevado a 23. Podemos, de alguma forma, escrever esse número como se multiplicássemos esse por 6. O que é 6? Se multiplicarmos 6 vezes 10 elevado a 23, o que obtemos? Bom, teremos apenas um 6 com 23 zeros. Temos um 6 e em seguida teremos 23 zeros. Vamos escrever isso. Teremos 23 zeros assim. Tudo que eu fiz, se pegarmos 6 vezes isso, sabemos como multiplicar. Temos 6 vezes esse 1 e obtemos 6, e 6 vezes todos os zeros vão resultar em 0. Teremos 6 seguido por 23 zeros. Isso é bastante útil, mas ainda não escrevemos esse número. Quer dizer, ele tinha uns 2 aqui. Como podemos fazer um pouco melhor? E se escrevêssemos como um decimal? Esse número aqui é idêntico a esse número se os 2 fossem 0. Mas se quisermos colocar esses 2 aqui, o que podemos fazer? Poderíamos colocar alguns decimais aqui. Poderíamos dizer que é o mesmo que 6,022 vezes 10 elevado a 23. Agora esse número é idêntico a esse número, mas a maneira de escrever é muito mais simples. Podemos verificar. Vai demorar bastante, talvez a gente devesse começar com um número menor. Mas se multiplicar 6,022 vezes 10 elevado a 23, vai obter esse número aqui. Vai obter o número de Avogadro. Número de Avogadro. Apesar disso ser complicado ou parecer pouco intuitivo no começo, isso é apenas um número escrito por extenso. Ele tem uma multiplicação e um 10 elevado a uma potência. Você pode dizer, isso não é simples. Mas na verdade é, porque imediatamente sabemos quanto zero há. E é obviamente uma maneira muito mais curta de escrever esse número. Vamos fazer mais alguns. Eu comecei com o número de Avogadro, porque mostra verdadeiramente a necessidade da notação científica para que não tenhamos que escrever números assim várias vezes. Vamos fazer outros, vamos apenas escrever os números em notação científica. Digamos que tem um número, que seja o número 7.345. Quero escrevê-lo em notação científica. Acho que a melhor maneira de pensar nisso é 7.345. Como representar o 1000? Bom, 10 elevado ao cubo é 1000. A gente sabe que 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Essencialmente, a maior potência de 10 que couber aqui é 7.000. Então, isso são 7.000. Em seguida, 0,3 vezes 1.000, 0,04 vezes 1.000. Eu não sei se isso ajuda.
Podemos escrever isso como 7,345 vezes 10 ao cubo, porque serão 7.000 mais 0,3 vezes 1.000. Quanto é 0,3 vezes 1.000? 0,3 vezes 1.000 é 300. Quanto é 0,04 vezes 1.000? É 40. Quanto é 0,005 vezes 1.000? É 5. 7,345 vezes 1.000 é igual a 7.345. Vamos multiplicar só para deixar claro. Se eu multiplicar 7,345 vezes 1.000, o jeito que eu faço, eu ignoro o zero, só multiplico 1 vezes esse número aqui. Então temos 7, 3, 4, 5 e temos 3 zeros aqui, então os coloco no fim. Tenho 3 casas decimais, 1, 2, 3. 1, 2, 3, coloco o decimal aqui e está aí. 7,345 vezes 1.000 é mesmo 7.345. Vamos fazer mais alguns. Digamos que a gente queira escrever o número 6 em notação científica. Obviamente não é necessário escrever em notação científica, mas como você faria? Qual a maior potência de 10 que cabe em 6? A maior potência de 10 que cabe em 6 é apenas 1. Pode escrever como algo vezes 10 elevado a 0, que é apenas 1, certo? É apenas 1. 6 é o que vezes 1? Bom, apenas 6. 6 é igual a 6 vezes 10 elevado a 0. Na verdade, não é necessário escrever assim, isso é muito mais simples. Agora, e se quiséssemos representar algo assim? Comecei o vídeo dizendo, ciência, você lida com números muito grandes e muito pequenos. Digamos que tem um número, vou fazer dessa cor. Digamos que temos o número 1 e temos 1, 2, 3, 4 e depois, digamos, 5 zeros e temos seguido por um 7. De novo, não é fácil lidar com esse número. Qual é a maior potência de 10 que cabe nesse número, pela qual esse número é divisível? Vamos pensar. E todas as potências de 10 que fizemos antes eram positivas. Ou seriam, sim, potências positivas de 10. Também poderíamos considerar potências negativas de 10. Sabemos que 10 elevado a 0 é 1. Vamos começar por aqui. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Vou mudar de cor, vou fazer de rosa. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100, que é igual a 0,01. Acho que entendeu a ideia. Deixa eu fazer só mais um para você entender bem. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 10 elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 1.000, que é igual a 0,001. O padrão geral aqui é que 10 elevado a qualquer potência negativa é o número de casas decimais que teremos depois da vírgula. Aqui não é o número de zeros. Aqui, 10 elevado a menos 3. Só temos 2 zeros, mas temos 3 casas decimais depois da vírgula. Qual é a maior potência de 10 que cabe nisso? Quantas casas decimais tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 10 elevado a menos 6 é igual a vírgula. Teremos 6 casas decimais depois da vírgula. O último ponto vai ser, ou a última casa vai ser 1. Então teremos 5 zeros e um 1. Isso é 10 elevado a menos 6. Agora esse número aqui é 7 vezes esse outro, certo? Se multiplicarmos isso vezes 7, obtemos 7 vezes 1. E em seguida temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse número vezes 7 é claramente igual ao número com o qual começamos. Podemos reescrever esse número. Podemos reescrever, em vez de escrever esse número todas as vezes, podemos escrever como sendo igual a esse número. Ou podemos escrever como 7 é igual a 7 vezes esse número. Mas esse número não é melhor que esse outro. Mas esse número é o mesmo que 10 elevado a menos 6. 7 vezes 10 elevado a menos 6. Agora pode imaginar. Bom, números como... Imagine o número... E se tivéssemos um 7... Deixa eu pensar. Se tivéssemos um 7... 3, bem aqui. O que podemos fazer? Bom, vamos para o primeiro dígito aqui, porque essa é a maior potência de 10 que temos, que cabe nesse termo aqui. Se quisermos representar isso, deixa eu escrever. Vou fazer outro decimal parecido com aquele. Vejamos, eu escrevi 0,000516. Quero representar isso em notação científica. Vou para o primeiro dígito 0. O primeiro que não é 0, não o primeiro 0.
que está aqui. E ok, qual é a maior potência de 10 que cabe aqui? Será 1, 2, 3, 4, 5. Será igual a 5,16. Então eu pego o 5 aqui e todo o resto vai ficar depois da vírgula, vezes 10. Então essa é a maior potência de 10 que cabe nesse primeiro número diferente de zero. É 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a menos 5. Vamos fazer outro exemplo. O que queria demonstrar era, vamos para o primeiro, começando da esquerda, o primeiro número diferente de zero, é a partir dele que se obtém a potência. Foi daí que eu tirei meu 10 elevado a menos 5, porque contei 1, 2, 3, 4, 5. Temos que contar esse número, como fizemos aqui. Todo o resto fica atrás da vírgula. Vamos fazer outro exemplo. Se tivermos, e minha esposa sempre diz que tenho que escrever um zero na frente da vírgula, porque ela é médica, e se alguém não vira a vírgula, alguém pode ter uma overdose de remédio. Vamos escrever do jeito dela. 0,000000008192. Claramente esse é um número bem desajeitado, né? E sabe que pode esquecer de um zero ou colocar demais, o que pode ser caro se estiver fazendo uma pesquisa científica importante, ou talvez eu não iria prescrever remédios numa dose tão pequena, ou talvez iria, eu não quero entrar nesse papo, mas como escreveria em notação científica? Começo no primeiro número diferente de zero, se for começar da esquerda, será 8,192, eu coloquei a vírgula e escrevi 0,192 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho que incluir esse número. 10 elevado a menos 10. Acho que vai achar razoavelmente satisfatório que esse número é mais fácil de escrever que esse outro número aqui. Agora, e essa é outra característica poderosa da notação científica, digamos que temos esses dois números e queremos multiplicá-los. Digamos que queira multiplicar o número por 0,005 vezes o número 0,0008. Essa é uma multiplicação bem direta, mas algumas vezes pode ficar meio estranho, especialmente se estivermos lidando com 20 ou 30 zeros dos dois lados da vírgula. Vou colocar um zero aqui para deixar minha mulher feliz. Ao fazer na notação científica, na verdade fica mais simples. Esse termo pode ser reescrito como 5 vezes 10 elevado a quanto? Tenho 1, 2, 3 espaços depois da vírgula, 10 elevado ao cubo. E isso é um 8, então temos vezes 8 vezes 10 elevado... Desculpa, isso é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é muito importante, hein? 5 vezes 10 ao cubo seria 5.000. Toma cuidado com isso. Esse termo é igual a quê? Esse é 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, então temos 8 vezes 10 elevado a menos 4. Se multiplicarmos números, ou seja, se multiplicarmos esses dois termos, é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 4. Não há nada de especial a respeito da notação científica. Significa literalmente o que está dizendo. Para a multiplicação a gente pode escrever assim. E na multiplicação a ordem dos fatores não importa, então posso reescrever como 5 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. E quanto é 5 vezes 8? Sabemos que é 40. Temos 40 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. E sabendo as regras dos expoentes, sabemos que quando multiplicamos dois números que têm a mesma base, podemos somar seus expoentes. A gente pode somar o menos 3 e o menos 4, fica igual a 10 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos a outro exemplo. Digamos que temos que multiplicar o número de Avogadro. A gente sabe que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Digamos que vamos multiplicar esse número por um número bem pequeno. Digamos que é 7,23 vezes 10 elevado a menos 22. Esse é um número bem pequeno. Teremos uma vírgula e em seguida teremos 21 zeros e depois teremos um 7, um 2 e um 3. É um número bem pequeno, mas na multiplicação, quando fazemos na notação científica, adequadamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 vezes 7,23 vezes 10 elevado a menos 22, podemos trocar a ordem. Então fica igual a 6,022 vezes 7,23. Isso é uma parte. Então podemos fazer desta a primeira parte da notação científica. Vezes 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 22.
E agora, teremos que fazer um pouco de multiplicação decimal aqui. Vai ser um número 40 e poucos, se não me engano. Eu não consigo fazer assim de cabeça. Aqui teremos isso vezes 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 22. Basta somar os expoentes. Temos 10 elevado à primeira vezes 10. E esse número, qualquer que seja, vou deixar aqui porque eu não tenho uma calculadora. 7,23, vamos ver quanto vai ser. 7,2, vejamos, 0,2 vezes, isso é 1 sobre 5, vai ser 41 e alguma coisa. Então, isso é aproximadamente 41 vezes 10 elevado a 1. Ou, de outra maneira, é aproximadamente um pouco mais que 410. E para ter o número exato, na verdade, temos que fazer essa multiplicação. Espero que veja que a notação científica é muito útil para números muito grandes e muito pequenos. Não somente é mais útil para entender os números e para escrevê-los, mas também para simplificar as operações entre os números.